A perda de audição em idosos é frequentemente tratada como algo natural, uma consequência inevitável do envelhecimento que todos devemos aceitar. No entanto, um médico otorrinolaringologista decidiu investigar por que alguns casos eram tão agressivos e súbitos. Ao examinar um paciente de 75 anos que havia perdido 80% da audição em poucos meses, ele descobriu algo que desafia os livros de medicina. O que ele retirou do canal auditivo profundo e das amostras de tecido deixou toda a equipe da clínica em estado de choque absoluto. Não se tratava apenas de cera ou degeneração nervosa comum. Era algo físico, uma substância que nunca deveria estar ali. Este vídeo vai revelar a verdadeira causa por trás da epidemia de surdez silenciosa que está isolando nossos idosos do mundo. Prepare-se, pois o que saiu daquele exame vai mudar para sempre a forma como você cuida dos seus ouvidos e dos seus pais. O médico começa explicando que o ouvido humano é uma estrutura de precisão microscópica, onde pequenos ossos e células ciliadas captam vibrações invisíveis. Ele mostra que, no caso dos idosos, o processo de audição está sendo asfixiado por um fator externo que ninguém suspeitava. Ao introduzir uma câmera de alta definição no canal auditivo do paciente, o choque inicial veio da coloração das paredes internas. Em vez do rosa saudável, o tecido apresentava uma tonalidade cinzenta e uma textura endurecida. O médico, então, utiliza uma pinça de microcirurgia para extrair uma amostra do que parecia ser uma obstrução profunda, próxima ao tímpano. O que saiu de lá foi uma massa densa, fibrosa e de cor escura, que não se assemelhava a nada biológico que o médico tivesse visto em décadas de prática, deixando os assistentes em total silêncio e perplexidade. A análise prossegue para identificar a composição daquela massa chocante. O médico revela que, sob o microscópio, a substância continha resíduos acumulados de produtos químicos voláteis e micropartículas de poluição que se fundiram com a queratina da pele. No entanto, o verdadeiro choque foi a presença de fungos raros que se alimentam de metais pesados presentes em medicamentos de uso contínuo. Essa combinação criou uma armadura que bloqueava as vibrações sonoras e, pior, estava intoxicando os nervos auditivos de fora para dentro. O médico explica que o derrame de toxinas no ouvido interno é o que realmente causa a perda definitiva. A equipe ficou chocada ao perceber que o que saiu do ouvido do idoso era, na verdade, um depósito de lixo químico acumulado por anos de negligência ambiental e excesso de automedicação, algo que ninguém havia alertado antes. Para entender como essa substância aparece, o médico aponta para hábitos cotidianos que parecem inofensivos. Ele cita o uso excessivo de fones de ouvido de má qualidade e o hábito perigoso de usar hastes flexíveis, que apenas empurram essa lama química para mais perto do tímpano. O choque aumenta quando ele mostra que essa massa extraída estava exercendo uma pressão tão grande que o tímpano do paciente estava prestes a romper. O que saiu de lá foi a prova física de que estamos compactando a surdez dentro de nossas cabeças. O médico enfatiza que a audição dos idosos está sendo roubada por uma barreira física que poderia ser evitada. A clareza com que ele expõe essa ligação entre o mau uso de objetos comuns e a surdez total deixa todos os espectadores em um estado de alerta urgente e choque profundo. O especialista então faz uma revelação sobre a dieta e a circulação sanguínea no ouvido. Ele explica que o ouvido interno é alimentado por artérias tão finas quanto um fio de cabelo. O choque absoluto ocorre quando ele mostra o exame de um idoso com colesterol alto e perda de audição. As artérias auditivas estavam completamente obstruídas por placas de gordura. O que saiu da análise do fluxo sanguíneo foi a prova de que o ouvido estava morrendo de fome, por falta de oxigênio. A equipe ficou em choque ao ver que a surdez era, na verdade, um infarto do ouvido. O médico demonstra que, antes do coração falhar, o ouvido muitas vezes dá o primeiro sinal de colapso vascular. Ver a prova visual de que a má alimentação causa surdez antes mesmo de causar dor no peito é uma revelação devastadora que deixou todos os profissionais atônitos. A narrativa avança para o impacto emocional do isolamento auditivo. O médico apresenta o depoimento da família do idoso, que estava em choque ao perceber que o avô não estava ficando caduco ou confuso. Ele apenas não ouvia. O médico explica que a perda de audição acelera o Alzheimer em até 5 vezes porque o cérebro para de receber estímulos. O choque aqui é a conexão entre o ouvido e a mente. O que saiu daquela obstrução física estava literalmente apagando a memória e a personalidade do paciente. A equipe médica ficou comovida e chocada ao ver que, após a remoção da substância e a melhora da circulação, o idoso recuperou não apenas a audição, mas a lucidez e o sorriso. Isso prova que muitas vezes diagnosticamos demência quando o problema é apenas um filtro de som sujo e entupido. O médico aborda agora a questão dos aparelhos auditivos mal ajustados. Ele revela que muitos idosos compram aparelhos de baixa qualidade na internet que amplificam o som de forma distorcida, causando traumas acústicos permanentes. O choque ocorre
ocorre quando ele mostra o interior do ouvido de um paciente que usou esses aparelhos. As células ciliadas estavam queimadas pelo excesso de volume. O que saiu daquele exame foi o veredito de que o idoso estava tentando se curar, mas acabou se ferindo gravemente por falta de orientação profissional. A equipe ficou em choque ao perceber que o mercado de aparelhos baratos está criando uma legião de surdos incuráveis. O médico reforça que o ouvido não aceita atalhos e que a tecnologia sem cuidado é uma arma perigosa contra a saúde auditiva na terceira idade. Neste capítulo, o especialista foca na saúde bucal e na audição. Ele mostra que infecções crônicas na mandíbula e nos dentes podem migrar para o canal auditivo devido à proximidade anatômica. O choque é total quando ele revela que encontrou bactérias de uma prótese dentária mal higienizada dentro da inflamação do ouvido do idoso. O que saiu de lá continha pus e tecidos necrosados que estavam comendo os pequenos ossículos da audição. A ideia de que um dente doente pode causar surdez deixou todos em choque absoluto. O médico explica que o corpo é um sistema integrado e que a porta de entrada para a surdez pode ser a boca. A visualização dessa migração bacteriana sob luz fluorescente é uma das imagens mais impactantes e educativas de todo o vídeo, mudando hábitos de higiene instantaneamente. O médico decide mostrar o impacto dos ruídos urbanos constantes. Ele explica que idosos que vivem perto de avenidas barulhentas sofrem um estresse auditivo contínuo que esgota os antioxidantes do ouvido. O choque ocorre ao ver a biópsia de um tecido auditivo de um morador de metrópole. As células estavam enferrujadas por estresse oxidativo. O que saiu dessa análise foi a confirmação de que o barulho é um veneno invisível. A equipe ficou em choque ao perceber que o silêncio não é um luxo, mas uma necessidade biológica para manter a audição. O médico sugere o uso de protetores de ouvido e isolamento acústico, como remédios preventivos. A consciência de que o ambiente externo está destruindo a capacidade de ouvir o mundo de forma tão agressiva deixa os espectadores em um estado de profunda reflexão e choque. O vídeo entra em uma fase de demonstração de remédios naturais e cuidados simples. O médico fala sobre o poder de certos óleos essenciais e da massagem linfática ao redor das orelhas para drenar toxinas. O choque positivo ocorre quando ele mostra que, em casos iniciais, essas práticas podem reduzir a inflamação e melhorar a acuidade auditiva em 30%. Ele demonstra como a limpeza correta, feita por profissionais, pode remover anos de resíduos em minutos. O que saiu desses procedimentos de limpeza foi uma massa que os pacientes nem sabiam que carregavam. O médico reforça que a prevenção é indolor, mas a surdez é um peso insuportável. A simplicidade dos cuidados contrasta violentamente com a gravidade da perda auditiva, deixando a audiência estupefata com a própria negligência diária em relação a um sentido tão vital. O especialista discute o papel do açúcar no sangue. Ele explica que a diabetes é a assassina silenciosa da audição, pois destrói os microvasos que nutrem o nervo auditivo. O choque é perceber que o açúcar alto faz com que o fluido dentro do ouvido se torne viscoso e denso, como mel. O que saiu da punção do ouvido interno de um paciente diabético foi um líquido turvo e pegajoso que impedia as células de vibrar. O médico afirma que a perda de audição em idosos é muitas vezes o primeiro sinal de que a diabetes está fora de controle. Ver a prova física de que o doce está melando a audição deixou todos em choque. A conexão entre a glicemia e o som nunca foi apresentada de forma tão clara, tornando o controle da dieta uma questão de sobrevivência auditiva. Neste estágio, o médico revela o impacto da solidão na surdez. Ele explica que o cérebro, quando não ouve vozes e conversas, começa a desligar as áreas auditivas por falta de uso. O choque vem ao ver exames de ressonância magnética, onde o lobo temporal de idosos isolados estava encolhendo. O que saiu dessa análise foi a conclusão de que a conversa é o melhor exercício para o ouvido. O médico afirma que a surdez aparece antes na falta de convívio social. A equipe ficou em choque ao perceber que a depressão e a surdez formam um ciclo vicioso mortal. O médico incentiva as famílias a conversarem mais com seus idosos, pois o som da voz humana é o que mantém o sistema auditivo vivo e funcional. Essa revelação traz uma carga emocional que deixa todos os espectadores em choque e comoção. O médico então aborda a questão dos medicamentos ototóxicos. Ele revela uma lista de remédios comuns para dor e inflamação que, se usados em excesso, destroem a audição de forma irreversível. O choque é total ao ver que muitos idosos estão ficando surdos por causa dos remédios que tomam para outras doenças. O que saiu da análise clínica desses pacientes foi uma destruição química das células sensoriais que o médico comparou a um incêndio invisível. Ele alerta para a necessidade de acompanhamento médico rigoroso ao tomar qualquer substância. A ideia de que a cura de uma dor pode ser o início da surdez deixou todos em choque absoluto.
absoluto. O médico clama por mais cuidado na prescrição para idosos, pois o preço de um alívio temporário pode ser o silêncio eterno e o isolamento social. Agora, o médico foca na tecnologia de ponta que pode reverter alguns casos. Ele mostra o funcionamento do implante coclear e de próteses ancoradas no osso. O choque agora é de tecnologia e esperança. Ele demonstra como sinais elétricos podem substituir o ouvido destruído. Ele apresenta o caso de uma senhora de 80 anos que voltou a ouvir o canto dos pássaros após 10 anos de silêncio. O que saiu do relato dela foi uma emoção que deixou toda a equipe do hospital em choque positivo. O médico reforça que a ciência hoje pode devolver a vida sonora para quase qualquer pessoa, desde que o diagnóstico seja feito a tempo. A transformação visual e emocional dos pacientes recuperados é o choque de esperança necessário para encerrar o ciclo de resignação diante da perda auditiva na terceira idade. O especialista faz uma revelação sobre a postura e a coluna cervical. Ele explica que problemas no pescoço podem comprimir nervos e vasos que vão para o ouvido, causando zumbidos e perda auditiva. O choque é geral ao ver que uma massagem ou ajuste quiroprático pode, em alguns casos, ligar a audição novamente. O que saiu da análise biomecânica do paciente foi a prova de que a tensão muscular estava estrangulando o som. O médico afirma que o ouvido não é uma ilha e que a saúde da coluna reflete na qualidade do que ouvimos. Ver um idoso recuperar a audição após tratar o pescoço deixou todos em choque. A simplicidade dessa conexão mecânica é uma das partes mais surpreendentes do vídeo, mostrando que o corpo é uma teia complexa de interdependências. O vídeo detalha o impacto da falta de vitaminas específicas, como a B12 e o zinco. O médico mostra que o nervo auditivo precisa dessas substâncias para transmitir os sinais para o cérebro. O choque é perceber que uma deficiência nutricional básica é a causa real de 30% dos casos de surdez em idosos. O que saiu dos exames laboratoriais desses pacientes foi uma fome de nervos, que poderia ter sido evitada com suplementação simples. O médico afirma que estamos superalimentados de calorias, mas morrendo de desnutrição auditiva. A plateia digital é confrontada com o fato de que a audição depende do que colocamos no prato. A clareza dessa relação deixa todos em choque e motiva as pessoas a revisarem suas dietas e as de seus pais imediatamente para proteger esse sentido tão precioso. Quase encerrando, o médico faz um resumo dos sinais de alerta: pedir para repetir frases, aumentar muito o volume da TV e se isolar em festas. Ele segura a massa extraída do canal auditivo do paciente pela última vez. O choque final é a revelação de que aquela substância escura estava impedindo o idoso de ouvir o próprio batimento cardíaco. Ele pergunta: o que está bloqueando a sua conexão com as pessoas que você ama? O silêncio que se segue na sala de exames é profundo e carregado de significado. O médico encerra dizendo que ouvir é amar. O impacto visual do que saiu daquele ouvido fica gravado na mente de quem assiste, servindo como um lembrete de que a audição é a ponte para o mundo e que não devemos permitir que essa ponte caia por falta de manutenção e cuidado. O vídeo termina com um chamado à ação para que os jovens cuidem de seus idosos. O médico pede que todos levem seus pais para uma avaliação auditiva anual, não apenas quando eles pararem de ouvir. Ele reforça que o que saiu daquele exame deixou todos em choque porque é a realidade de milhões de famílias que sofrem em silêncio. O choque se transforma em atitude de cuidado. A tela se apaga com o som suave de uma risada de criança sendo ouvida por um idoso, simbolizando a alegria da reconexão. O médico agradece e deixa um guia de saúde auditiva. O que saiu daquele ouvido foi assustador, mas o que sairá da sua atenção hoje será o resgate de uma vida cheia de sons e significados. Este é o fim de um alerta médico necessário e urgente para todos. No bloco final, o médico enfatiza a importância da hidratação para a audição. Ele explica que o fluido do ouvido interno, chamado endolinfa, precisa de água para manter a densidade correta. O choque é saber que a desidratação crônica em idosos torna o fluido tão denso que ele para de vibrar, causando surdez funcional. O que saiu da análise desse fluido em pacientes desidratados foi uma substância que parecia xarope grosso. Ele afirma que beber água pode ser o segredo para ouvir melhor. A equipe ficou chocada com a eficácia de uma solução tão barata. O médico reforça que a saúde começa nas coisas pequenas. O choque de ver o efeito da água no sistema auditivo encerra o vídeo com uma lição de humildade biológica, mostrando que muitas vezes a complexidade da doença esconde a simplicidade da cura e da prevenção básica. O vídeo se encerra com um agradecimento especial aos que chegaram até o fim.
O médico reforça que a informação é a única barreira contra a surdez evitável. Ele pede que o vídeo seja compartilhado em grupos de família, pois um simples compartilhamento pode salvar a audição e a saúde mental de um idoso. O choque final é a percepção de que a audição é um presente que cuidamos todos os dias. A tela escurece com a frase: "O silêncio deve ser uma escolha, não uma doença." A música suave de fundo vai crescendo até o final, deixando um sentimento de esperança e responsabilidade. O que saiu daquele exame chocou o mundo, mas a sua ação agora pode mudar o destino auditivo de quem você mais ama. Este é o adeus de um médico que acredita que todo idoso merece ouvir a música da vida até o último dia.